né? Então, é muito comum as pessoas confundirem e falarem sobre evolução do homem e do macaco, Sim. né? Tem gente O... que não acredita, na real. Né, então, pois Né, é. Renê? Oi. Tem uns caras que não Tem uns cara acreditam, que não né? Tem uns amigos aqui que não acreditam. Não, então, o negócio é o É um seguinte, fato isso. é um fato, é um fato. Tá. Não é que o ser humano veio do macaco. Não. O ser humano é um macaco. Nós fazemos parte de um mesmo grupo que é chamado primata, né? Dentro da classificação dos seres vivos, a gente tem que encaixar em algum lugar, não é? Sim. A gente é planta? Não. A gente é bactéria? Tem uns que são, né? Sim, Tem uns que são sim, os, sim. Então, tem uns que são os, Tem os uns vermes, vírus, né? Mas, não, somos animais. E dentro do grupo animal, nós somos o quê? Somos vertebrados. Dentro dos vertebrados, somos o quê? Parentes do cachorro? No nível de classe, sim, porque somos mamíferos, iguais a eles. sim. Mas, aí quando a gente entra num nível que a gente chama de taxonomia, né? Que é o estudo da classificação dos seres, né? Então, quando a gente chega num nível taxonômico menor, que é o nível da ordem, a nossa ordem difere da do cachorro. O cachorro é carnívora, a gente é primata. Tá? O morcego é quiróptera. Sei lá, ai, eu já nem sei mais. Mas, sei lá, a baleia é cetácea. Então, assim, são ordens, são agrupamentos mais específicos de grupos. Então, a nossa ordem é a ordem dos primatas. Então, falar que chimpanzé é macaco, mico-leão é macaco, orangotango é macaco, lêmure é macaco e o ser humano não é macaco, tem alguma coisa de errado. Não é? Porque tá todo mundo dentro desse mesmo saco. Então, ou você chama todo mundo de macaco, ou você chama cada um pelo seu respectivo nome. Porque veja, por exemplo, você chama um chimpanzé de macaco e um sagui, que é aquele que tem um rabinho, sim, de macaco. Ué, o sagui e o chimpanzé, São eles totalmente- são monstruosamente diferentes. O chimpanzé ele é muito mais próximo da gente Do do que que do. do que do sagui. Então, como que você chama um chimpanzé de macaco e você não? Então, assim, é querer tapar o sol com a peneira, né? Nós fazemos parte da natureza. Nós somos animais, né? E somos do grupo dos primatas. E o que eu tô falando de É. primatas, que então, é isso que eu queria saber. Por exemplo, já tem, vou dar um exemplo, a evolução das coisas, por exemplo. Como posso dizer isso? Tem um burro e um cavalo, virar égua. Há essa possibilidade da evolução de termos, por exemplo, num futuro, híbridos, vamos dizer assim, que é a mistura de cruzes. Então, isso acontece, na natureza acontece, É normal a isso. hibridização acontece o tempo todo. O que geralmente acontece é que o híbrido, ele não é fértil. Geralmente, pelo menos no caso dos animais, os híbridos eles não são férteis. Né? É quase que uma regra. Tem as suas exceções, como toda regra. Né? Sim. Plantas, por exemplo, as híbridas, elas são férteis. Mas a evolução de uma nova espécie, ela não se dá pelo cruzamento de duas espécies diferentes. Isso que eu queria. Não, Entendi. a evolução ela se dá a partir das mudanças acontecendo dentro de uma mesma espécie. Agora, o que causa essa cisão, né? Que de repente um virou de um tipo e outro virou de outro tipo. Bom, tem vários fatores, né? Primeiro que assim, a genética não para, então você tem recombinações, então você tem o surgimento de mutações, como a gente está vendo aí os vírus, né? Então esses mutantes eles aparecem o tempo todo. O que vai dizer se aquela mutação ela é favorável ou não para aquela criatura são as condições no meio. Então, se as condições forem favoráveis para ela, ela passa aquela mutação para frente. Então, aquilo vai permanecendo na população. E pensa no seguinte, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, ó. Temos duas populações aqui. Sim. Né? Elas eram todas unidas no passado, viviam todo mundo junto, e é a população da mesma espécie. Vamos ignorar que são peças diferentes.
E aí aconteceu algum fenômeno geológico, como, por exemplo, a passagem de um rio e dividiu essas duas populações. Então, essas populações elas permaneceram isoladas e não conseguiram mais fazer troca gênica, né, entre elas. Então, aquela população que evoluiu desse lado do rio, sei lá, vamos dizer que esse lado se tornou mais árido, né, mais seco. Então, a disponibilidade de alimento aqui ficou bem escassa. Daquele outro lado do rio, ficou verdinho, bacana, alimento em abundância. Então, você pode imaginar que a evolução dessas duas populações se deu de modo diferente. E aqueles que conseguiram se adaptar àquelas condições áridas foram permanecendo. E os outros que conseguiram se adaptar às condições mais úmidas também foram permanecendo. Se um dia você colocar aqueles dois caras próximos um do outro, você vai ver que são espécies diferentes. Já não são mais da população ancestral. Porque na evolução cada uma se adaptou de um jeito. Exatamente. Porra, a gente falou isso de evolução. A parada de hoje, a gente ter ser humano que nasce sem o siso. É siso que chama? Siso, é. Isso é uma evolução, não é? Olha, eu nasci sem siso. Tem siso, gordinho? Você nasceu sem nenhum? Uhum. É mesmo? Não, minto. Eu nasci, tipo, a minha dentista disse que eu tenho, só que ele nunca... Tipo, ele é pequenininho pra baixo do negócio, nunca, tipo... Nunca cresceu. Nunca cresceu. Sorte sua, né? Porque esse terceiro molar que aparece na espécie humana, ele não é muito prático nos dias de hoje, né? Porque as pessoas não têm espaço na boca para acomodar mais um dente, né? Então, não é exatamente evolução, mas há uma variação na população. Uma evolução, Rafa? Não é porque assim, Chico, a evolução ela acontece em nível de população. O que acontece com o indivíduo é uma variação dentro dessa população. Então você é uma variação que não tem dente do siso, né? Isso daí te causa uma certa facilidade, porque nos dias de hoje as pessoas normalmente têm que extrair, né? Mas isso não é propriamente uma evolução, é uma variação dentro desse grupão que é a humanidade, né? Que essa variação não pode chegar ao ponto de todo mundo nascer assim? Se isso permanecer, se isso for interessante, dentro de que a gente não consegue se sofrer uma pressão seletiva para pessoas que nascem sem siso, isso daí sim vai ser uma evolução dentro dessa espécie. Mas aparentemente não há nada que faça uma pressão seletiva para selecionar pessoas sem siso. Não é uma coisa vital, aparentemente, na nossa espécie. Mas na nossa espécie, a gente tem registros de evoluções, assim, que foram notadas? Sem dúvida. Você vê, por exemplo, né? Nós somos, como eu falei, no grupo de primatas e não tem cauda, né? Nós não temos cauda. Mas também não tem cauda o gorila, o chimpanzé, o orangotango e o gibão, né? Então são primatas mais próximos da gente, que são os hominídeos. Mas se você pegar e olhar na anatomia humana, no esqueleto humano, no final da nossa coluna, nós temos 3 vértebrazinhas pequenas que são um vestígio de uma cauda. Era disso que minha professora tinha falado. Pode crer. Aí eu fiquei pensando, falei, mano, se eu tiver errado, tô falando uma atrocidade aqui pro cara. Mas era isso. É isso mesmo. Mas já tá tendo, hoje em dia, alguns já nascem sem isso. Então, a gente a gente sempre tem essas 3 vértebrazinhas. Ainda tá aqui com a gente. Tá lá, todo mundo né? tá aqui. Tá. Tem isso daí que é o cóccix, Sim. né? Que quando a gente cai de bunda assim no chão e dói pra caramba, né? Esses 3 ossinhos, eles são um vestígio da evolução desse grupo de primatas que não inclui somente a nós, como eu falei, tem os gorilas, os chimpanzés e tal, que não tem essa cauda. Então eles têm também um rabichinho no esqueletinho deles. Sim. Então, só que eventualmente, e aí isso daí é umas bizarrices da genética, né? Eventualmente aparece uma criança que nasce com essas vértebras mais compridinhas. E aí ela nasce com um rabinho. E dependendo do local do planeta que ela nasce, às vezes ela pode ser idolatrada, né? Pode ser endeusada. Endiabrada. Ou tornada um demônio, exatamente. Caramba. E aí isso daí pode ser o decisivo da vida ou da morte por questões culturais, né? Não por questões do entendimento do que é aquele fenômeno mesmo. Porque aquilo é o ativamento,
né? É o que nosso DNA eventualmente faz. Ele resolve ativar genes que estão adormecidos. Então, por exemplo, um gene que constituiria uma cauda mais alongada, está lá, quietinho, em todos nós. Só que, eventualmente, num humaninho, ele resolve ativar. Num específico assim, tipo... É o acaso. Esse acaso pode acontecer em diversas ocasiões, em diversos casos. Tem pessoas, por exemplo, que nascem com pelo no rosto inteiro, né? Então tem são questões genéticas e eventualmente aparece isso. Mas nada mais é do que a reativação de genes que estão adormecidos.